Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos estar atentos ao que o Senhor nos convida, deixar de lado os passos antigos e caminhar para a vida nova. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo os viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que subindo ao templo, o homem viu as duas colunas, Pedro e João estão ali, em nome do Senhor, e eles devolvem os passos daquele homem, Então, o que ele costumava fazer era pedir esmolas, mas hoje ele recebe algo muito maior, a alegria de poder recuperar os seus passos. Então, são os frutos da ressurreição de Jesus para aqueles que abrem os seus corações, O novo caminho desse homem é uma volta para dentro de si, a partir da graça de Deus oferecida pelos apóstolos. Então, que a gente possa também realmente experimentar essa graça também e dar testemunho de Deus, dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, e sempre louvar e glorificar a Deus por tudo que Ele nos dá. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 25. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 25. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, essa leitura do Evangelho hoje temos um caminho, um novo caminho no relato de São Lucas. Aqueles que iam desanimados voltam com a boa notícia. Aqueles que iam tristes voltam exultantes. Aqueles que estavam perdidos como estrangeiros encontram-se com aquele que lhes devolve o sentido de suas vidas ao comunicar-lhes o sentido da sua própria morte. Então, Emaús é um caminho de volta para uma vida que estava se fragmentando. O princípio de uma nova missão que tem por alicerce o ensinamento das Escrituras e o partir do pão. Então, que a gente possa realmente também sempre, cada vez mais, trilhar esse caminho de Cristo, anunciar que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele venceu a morte. Então, que a gente possa realmente espalhar essa boa nova a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.